Graça e paz a todos, amém? Muito bom estarmos aqui. E antes de iniciarmos o culto, eu estava brincando e dizendo que hoje só estariam aqui os guerreiros e as guerreiras, porque essa chuvinha do fim de tarde deu medo em muita gente, muitas ruas alagadas, e também aquele medo de você sair com seu carro, com a sua moto, pegar um Uber e as situações complicadas. Mas nós cremos que o Senhor, de fato, trouxe aqueles que puderam chegar e também temos aqueles que estão nos acompanhando em casa, que Deus possa nos abençoar. Hoje também temos aqui a grata surpresa, eu queria dizer isso, está aqui diante de mim, ele que é uma alegria constante aqui da nossa igreja, nosso querido irmão Bombom, nosso querido Adilberto, está aqui de volta, com saúde, para a graça e para a glória de Deus. Muitas pessoas estavam sentindo falta dele, e esses dias eu pude visitá-lo. Eu também estava ali com o coração apertado e clamando e pedindo ao Senhor: Pai, restaura a saúde dele, traz ele de volta. Ele que é alguém que nos recebe sempre tão bem ali na recepção com as irmãs e os irmãos queridos que nos servem. Hoje à tarde também estive ao lado da nossa querida irmã Catarine, que perdeu a sua tia numa luta contra o câncer. Estivemos ali representando a igreja, orando, dando uma palavra. E ser igreja é isso, é estar junto, independente da circunstância, independente do momento que cada um possa estar passando, é ajudarmos uns aos outros. Como ontem também tivemos aqui o privilégio de celebrar mais um chá de bebê, e como foi bom abençoar a vida da Franciane e do Miqueias, porque o Lucas está chegando. Ou seja, o nosso berçário, gente, já está pequenino. Eu não sei como a gente vai fazer, mas Deus vai dar um jeito e a gente vai ampliar futuramente, em nome de Jesus, e nós vamos acolher da melhor forma cada um dos bebês que o Senhor está enviando. E eu quero convidar você essa noite a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Eu irei ler com você essa noite apenas 2 versículos dessa carta. Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. No verso 1, se você percebe, lá no fim, ele diz que a junção dessas duas coisas é o complemento final, que essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Amém? Feche os seus olhos novamente, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, e o que nós rogamos é que a Tua palavra fale conosco, é que Teu Santo Espírito nos guie, e que nós sejamos sensíveis à Tua voz, à Tua direção. E que essa noite possa ser noite de recomeço, de reconciliação, de salvação. E é isso que nós oramos, é isso que nós entregamos no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Existe hoje em dia uma máxima de que precisamos nos transformar, nos reinventar diariamente. Muitos de nós mudam hábitos alimentares, muitos passam a fazer atividades físicas, outros mudam o seu horário de acordar, o seu horário de dormir. E tudo isso é tido como uma transformação. Todas essas coisas, elas são importantes e elas produzem efeitos positivos, principalmente com relação ao nosso corpo. Outras pessoas tentam ser transformadas por aquilo que nós chamamos de coachings, os famosos pregadores da autoajuda,
aqueles que fazem palestras tentando dar um reset na vida de alguém que entende que a sua vida está muito errada, anda muito atribulada e precisa ser transformada. Essas pessoas prometem mudanças em casa, prometem mudanças no trabalho e principalmente naquilo que mais nos pesa, mudança na nossa vida financeira. E todas as vezes que nós olhamos para isso, nós vemos que essas igrejas, elas têm um linguajar e uma expressão que é muito comum delas, que é a seguinte: você precisa ser ativado. A primeira vez que eu escutei essa expressão, eu fiquei me perguntando o que é ser ativado, o que é ser desativado. Mas eu quero refletir com você essa noite sobre essas transformações, se elas são suficientes para que você realmente tenha uma vida que agrade a Deus. E é em busca dessa resposta que eu quero caminhar com você nesse texto tão importante de Paulo, direcionado aos romanos. Paulo, ele escreve aproximadamente esta carta ao fim da sua terceira viagem missionária. Paulo direciona essa carta a um grupo de cristãos, judeus e gentios. Mas o que havia na igreja de Roma? O que havia no meio desses dois grupos? Havia uma tensão. E Paulo foca e traz aqui para eles o centro da questão, a resolução do problema. Paulo diz o seguinte para cada um deles: essas tensões, elas só serão dissipadas, elas só serão acabadas quando o evangelho for a base de tudo, quando a boa notícia de Deus chegar ao ouvido, chegar ao coração e produzir mudança na mentalidade de cada um de vocês. Mas nós estamos aqui diante de uma das passagens mais desafiadoras, como também mais conhecidas por nós. Inclusive hoje na escola bíblica nós refletimos um pouquinho sobre isso. Quando nós lemos o capítulo 1 de Romanos, principalmente os versos 25 e verso 28, como também nós lemos Romanos, lá no seu capítulo 6, verso 13 e 19, é como se Paulo estivesse aqui retomando o assunto que ele falava, é como se Paulo estivesse dando prosseguimento a toda a sua fala, a todo o seu argumento, como ele também, a partir do capítulo 13, continua. Paulo está enfatizando e está dizendo para os cristãos em Roma que existe uma necessidade de transformação. E ele diz que o canal, que o meio disso é o Evangelho. Só ele é capaz de promover uma transformação verdadeira na vida dessas pessoas. Mas Paulo começa apelando e exortando aos judeus e gentios cristãos, não como uma autoridade, um chefe, a qual é a linguagem e o exemplo que a gente mais conhece, alguém que dá uma ordem, mas ele fala como um mensageiro da verdade de Deus. Ele fala como alguém que diz que a sua autoridade procede dele, que tudo aquilo que ele fala é a verdade do Evangelho e que nele não contém autoridade, mas quem empresta a autoridade a Paulo é o próprio Senhor. E Paulo começa a refrescar a memória deles, onde ele diz que essas misericórdias que estão no verso 1, elas podem ser relembradas, elas podem voltar à nossa mente como uma memória muito importante. E Paulo está lembrando para cada um de nós que já está na caminhada com Jesus, que nós fomos justificados pela fé. Paulo está lembrando que os nossos pecados, eles foram perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo está lembrando que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. E Paulo diz que Deus chama pessoas para viverem para o louvor da sua glória, pontuando e relembrando aquilo que ele falava aos Efésios.
Mas nós devemos nos lembrar que essas misericórdias, que esses feitos de Deus sobre as nossas vidas, eles acontecem e se renovam todos os dias. E há um texto na Escritura Sagrada, mais precisamente no Antigo Testamento, que eu quero que você abra agora. Lamentações, capítulo 3, verso 23. Lamentações, capítulo 3, verso 23, traz a mensagem do profeta, não só para o povo do Antigo Testamento, não só para aqueles que estavam no primeiro século do cristianismo, como para nós. Lamentações 3:23 diz: grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã, Deus renova a sua fidelidade, Deus renova a sua misericórdia, e Deus nos quer relembrar aquilo que Ele fez para conosco. A exortação que Paulo está fazendo é uma demonstração do amor do Senhor por eles, como também por nós. E quando Deus usa alguém como seu instrumento, para nos relembrar, para nos advertir sobre algo que as Escrituras falam sobre nós e sobre aquilo que o próprio Deus é, nós deveríamos ter um outro tipo de postura, um outro tipo de reação. Porém, como nós reagimos quando nós somos exortados? Como nós reagimos, como somos relembrados sobre algo que expressa claramente a vontade e a alegria do Senhor na sua palavra para nós? A nossa resposta diante dessa exortação, dessa advertência, ela diz muito sobre se a graça de Deus, ela tem domínio sobre mim, ou se ela age de forma limitada sobre a minha vida, ou até mesmo se eu compreendi o Evangelho corretamente ou não. A maioria de nós, às vezes, não para e não pensa e não vê que a graça de Deus, que esse favor de Deus, que é imerecido, deveria ter domínio, deveria agir em mim, mas às vezes ela age de forma limitada, de forma que eu não compreendi nem sequer o Evangelho. Mas Paulo está fazendo uma ligação muito importante aqui. Ele está fazendo uma ligação sobre alguém que se entrega por inteiro. Paulo está usando o exemplo do templo, onde ele traz a figura do adorador. E quando nós lembramos da figura do adorador no Antigo Testamento, é aquele que chega no templo e ele leva a sua oferta. Quando nós voltamos e começamos a folhear as páginas do Antigo Testamento, nós vamos identificar que existem ali alguns tipos de oferta. Uma delas era pelo pecado, quando se derramava sangue e se pedia perdão. Uma delas. A segunda poderia ser chamada de oferta queimada. Um animal era sacrificado, mas como você já bem sabe, não era um animal qualquer, era um animal valioso do rebanho, que era levado. Esse animal não poderia ter nenhum defeito. E esse tipo de oferta representava para o adorador uma consagração, uma devoção ao próprio Deus. Mas é necessário que nós revisitemos o Novo Testamento e relembremos aquilo que o autor aos Hebreus escreveu para o seu povo e para nós. Abra a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10, versos 4 e 5. Esse texto traz uma mensagem que é de fundamental importância para você compreender o que Paulo vai desenvolver ao longo desses dois versículos. Hebreus capítulo 10, verso 4 e 5. O texto diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes
remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. O autor de Hebreus nos lembra que Jesus é a oferta pelo nosso pecado. E quando nós lemos, principalmente o capítulo 10 da carta aos Hebreus, isso fica ainda mais claro para nós. Não existe nenhum tipo de oferta capaz de superar o sacrifício de Cristo. Não existe dinheiro, não existe bens, não existem campanhas ou qualquer outra coisa criada pelo homem que possa remover os nossos pecados. Quando nós voltamos ao século XVI, nós lembramos de uma determinada igreja que ela dizia que a partir de uma oferta colocada no gasofilácio, os pecados dos tataravós, dos bisavós, dos pais, eles eram removidos. E também essa alma saía do purgatório e ela retornava ao céu. Mas quando nós observamos tudo isso, nós vamos ver o seguinte: esse tipo de oferta não agrada a Deus. E não deve mais ser dada. Não deve mais ser entregue, porque ela não tem valor algum. É algo fabricado, é algo criado por nós e que não tem sentido e nenhuma eficácia. Mas a gente para e olha para o texto e se coloque como alguém do Novo Testamento, como alguém que estava ouvindo ali a leitura da carta de Paulo aos Romanos, e pare e pense: mas Paulo, se eu não posso oferecer uma oferta de sangue, se eu não posso oferecer uma oferta queimada, que é a oferta de um animal, se eu não posso oferecer bens, dinheiro, fazer campanha na igreja, para remover os meus pecados ou salvar a minha alma ou a alma de alguém, o que é que você quer dizer com oferecer ou sermos um sacrifício vivo? Eu gosto muito da definição de Tim Keller, que ele define de forma certeira isso. Ele diz: sermos um sacrifício vivo é estar à disposição de Deus por inteiro. Tim Keller diz: um sacrifício vivo é estar à disposição de Deus por inteiro. Significa que eu me coloco à disposição, eu me coloco disposto a obedecer a Deus em qualquer coisa que Ele fale a mim através da sua palavra. Perceba que não é através do que o outro fala, do que você pensa, do que você sente, mas através da palavra de Deus. Onde tudo que Deus ordene, onde tudo que Deus envie para mim, ou permita sobre a minha vida, tenha como resposta obediência e gratidão a Ele. Você está compreendendo a dimensão do que é estar à disposição de Deus por inteiro? É quando Deus permite que aconteça coisas boas, coisas ruins sobre a minha vida, mas a minha postura diante dele não muda. Eu só tenho dois caminhos, eu só tenho dois tipos de postura: obediência e gratidão. Se eu passo num concurso, obediência e gratidão. Se eu não passo no concurso, obediência e gratidão. Se o resultado do exame é bom para mim, obediência e gratidão. Mas se o resultado é negativo, obediência e gratidão. Tudo o que Deus ordenar tem que ser respondido desta forma. Paulo diz que o meu corpo, que o seu corpo, que os nossos corpos devem ser um sacrifício.
E o ouvinte daquela época, em especial do ambiente greco-romano, eles diziam uns para os outros: olha, o corpo, ele é mau. O corpo é ruim, a matéria é ruim. Sabe o que é ser espiritual? É cuidar da mente e cuidar apenas da alma. Alguma semelhança com o que a gente escuta por aí? Alguma semelhança do que as novelas e as redes sociais e as religiões orientais oferecem para a gente? Só que Paulo em nenhum momento fala ou indica isso, dá alguma pista dizendo que esse é o caminho. Paulo está afirmando de novo, é o todo. Porque o Deus a quem eu sirvo, Ele não quer sobras, Ele me quer por inteiro. Paulo está dizendo para a gente que Ele requer de nós que todos os dias nós neguemos as nossas vontades. Paulo está dizendo que Ele deseja que os desejos que brotam no meu coração, que vêm à minha mente, mas que não glorificam ao Senhor, eles têm que ser colocados de lado. E existe uma expressão que ficou muito famosa na televisão e nas redes sociais, e em vários ambientes. Você vai se lembrar agora. Muitas mulheres diziam assim: meu corpo, minhas regras. Você já ouviu isso? Quantos já ouviram? Levanta a mão, meu corpo, minhas regras. Boa parte. Agora, quando nós vamos aqui avaliar, ela tem suas raízes lá na década de 70, no movimento feminista. Mas ainda hoje é perpetuada nas mentes e nas ações de muitas pessoas. Mas Paulo, lá no primeiro século, ele já está dizendo para a gente o seguinte: ele estava batendo já nas pessoas e batendo na tecla de dizer: para aí, o seu corpo, ele não é seu. O seu corpo não é seu. E a forma que você lida com ele impacta diretamente na forma como você enxerga o Evangelho e na forma que você compreende ele. Quando você, homem ou você, mulher, se veste de forma inadequada, e aquilo que você está vestindo transborda e exala apenas sensualidade, isso não é um sacrifício agradável a Deus. Isso não é uma forma de lidar corretamente com o seu corpo. Quando você, não estou dizendo que alguém aqui fez isso, mas quando alguém rouba, quando alguém mente, quando alguém calunia, tudo isso é prova de que o seu sacrifício a Deus, ele não é vivo e muito menos ele é santo. Porque isso é uma forma inadequada, errada de lidar com o seu corpo, porque isso a Bíblia chama de pecado, de errar o alvo, de se oferecer incorretamente a Deus. A palavra santo, você já sabe de cor e salteado, que significa ser separado, que significa ser puro. A ideia clara é uma entrega diária do nosso corpo e da nossa vida a Deus. Mas eu pergunto a você, a vida que você vive hoje, ela pode ser considerada como uma vida separada para o Senhor? Quando você para, observa, vê a sua vida, vê tudo aquilo que você está fazendo, ela pode ser considerada uma vida separada para Deus? Porque o Evangelho, ele nos redireciona para um novo modo de viver. E isso implica que as nossas práticas e as formas que nós temos,
elas sejam afetadas, elas sejam transformadas. O Evangelho transforma e nos liberta do pecado, nos liberta da religiosidade, onde nós achamos que oferecer qualquer coisa para Deus nos liberta. Ah, mas eu vou todo domingo para a igreja, estou ofertando o meu tempo. E daí? Mas eu estou sacrificando 10% do meu salário para Deus. E daí? Mas eu sirvo na igreja, em algum ministério. Deus quer que você o sirva por inteiro e aquilo que você dá a Ele, você dê com qualidade. É por isso que quando nós temos a ideia de separado, a ideia de santo, a ideia de puro, nos leva a um outro texto bíblico que é Lucas capítulo 9, verso 23 e verso 24. Esse texto você já sabe, mas se você desejar abrir a aba, é Lucas 9, 23 e 24. Nesse texto, o nosso nobre historiador, teólogo e médico Lucas diz aqui: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Nós devemos negar a nós mesmos, porque isso agrada a Deus. Nós não podemos obedecer somente aos nossos sonhos e aos nossos planos, se no fim eles não glorificam a Deus. Como desejamos que Deus se agrade, se aquilo que a gente sonha, se aquilo que a gente planeja, se aquilo que a gente oferta a Deus está contaminado, está com defeito, não é puro, não é o melhor que a gente entrega. Por isso, o Evangelho nos diz que onde quer que a gente pise, onde quer que a gente esteja, que as nossas atitudes sejam de alguém que se oferece como um sacrifício completo e inteiro para o Senhor. É por isso que Paulo está dizendo que com isso a gente consegue prestar um culto que agrada a Deus. Porque a única verdadeira forma de adorar a Deus é quando aquilo que eu sou, aquilo que realmente sou, aquilo que eu faço, agrada ao Senhor, porque isso é um culto a Deus. Isso é uma oferta diária a Deus. Paulo fala de um culto racional, e a Nova Versão Internacional, que é uma tradução da Bíblia que muitos têm, ela traz essa expressão. E a filosofia antiga, grega, ela trazia isso como um conceito lógico, que era baseado, na verdade, racional, apenas da razão. Essa ideia de adoração que ela traz, e ela usa isso de forma proposital, é como se os judeus aqui, e o povo da nova aliança, os cristãos, olhassem de formas distintas para aquilo que deve ser a chave e o centro de tudo. Os judeus olhavam para o templo como centro da adoração. Ali é o local da adoração. Mas os cristãos olhavam para o sacrifício de Jesus na cruz. E Paulo está ampliando essa ideia do culto para todos os lugares. Ele está dizendo, não é só o templo.
Não são apenas as reuniões formais, como nós temos aqui, encontro de oração, escola bíblica, culto de celebração à noite. Ele diz que é muito mais do que isso e diria isso para a gente. Mas ele diz que em qualquer lugar que nós estivermos, e Jesus disse isso no capítulo 4 de João, ali é um local de culto para a gente. Em todo ambiente que nós estivermos, a nossa vida deve ser um culto de adoração ao Senhor. Estarmos aqui hoje é bíblico, é correto, é necessário. O autor aos Hebreus diz que nós devemos nos congregar, estarmos juntos. Mas se nós nos esquecermos que ao sairmos desta porta, estivermos numa pizzaria, numa sorveteria, na nossa casa, numa reunião com amigos, ali também é um culto a Deus. E ali também eu devo me portar como alguém que se coloca como um sacrifício diário. E isso é para qualquer ambiente. Mas se você ainda acha que adoração é apenas uma questão abstrata, racional e que está restrita a quatro paredes, o teu entendimento sobre o Evangelho está equivocado. Se você acha que está restrito só aquilo que você faz aqui, você está enganado. Mas quantas vezes as nossas atitudes são essas? Quantas vezes a nossa entrega a Deus e o nosso culto e a nossa forma de ser crente, ela só se resume aqui. Onde parece que nós chegamos, estamos com a máscara na bolsa, tiramos ali as vestes que são realmente verdadeiras nossas, colocamos uma veste diferente, colocamos uma máscara diferente e a gente entra no piloto automático de um teatro, onde a gente diz, agora sim, eu posso me portar como um crente. Agora sim, eu posso abraçar, dizer amém, graça e paz, Deus te abençoe, Deus seja contigo, mas eu não sou nada do que o Evangelho diz que eu devo ser fora. Nem sequer no nosso culto nós conseguimos chegar na hora. Nem sequer nós conseguimos reverenciar a Deus como Ele deve ser reverenciado, porque nós ainda não estamos nos entregando por inteiro a Ele. Nós ainda não estamos sendo aquilo que Ele deseja que nós venhamos ser. Mas quantos de nós não estamos assim no piloto automático, só no domingo à noite e acabou? A maioria das pessoas caminham dessa forma, enquanto Deus está dizendo todo dia para você, esse tipo de adoração eu não recebo. Eu quero ver você diferente onde você estiver, me adorando em todos os lugares. Ele deseja que a gente acorde e que a gente se deite, agradando a Ele. Mas às vezes nós queremos e ficamos ali querendo que o outro aprove o nosso culto, que o outro dê uma chancela sobre se eu estou indo bem ou não, sobre o que os outros vão falar. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e diz que quem aprova o nosso culto é o Senhor. Quem avalia a nossa vida intimamente é o Senhor. É quando eu leio a palavra e sou confrontado com aquilo que eu faço, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu presto de culto a Deus, é que realmente eu vou ver a minha vida. Não é se o irmão levantou a mão ou o outro ficou sentado. Deus não está em busca desse tipo de avaliação. Não é se o outro veio com um penteado diferente e o outro não se penteou, que isso não é avaliação de culto. A avaliação do culto a Deus, ela é interior. Porque de forma exterior nós podemos mascarar
muita e muita coisa. Isso vai fazer com que você veja as coisas na ótica do Senhor e não na sua. Isso vai fazer com que você coloque os óculos do Evangelho e não os óculos do mundo, não os óculos do seu próprio coração. Porque você vai entender que a sua adoração, ela é ao mesmo tempo racional, mas ela também é espiritual. E que o foco dela todos os dias é o sacrifício de Cristo na cruz, como o seu também o é. Quando você nega a si mesmo, quando você se porta como alguém que tem sido transformado, como alguém que Paulo diz que para vencer essa batalha por completo, precisa ir para um outro lugar, que é a nossa mente, que é um dos maiores campos de batalha. E Paulo diz que nós não devemos imitar o comportamento e os costumes do mundo. E ele apresenta dois tipos de comportamento aqui, dois tipos de viver, dois tipos de pensar. Um é o padrão que Deus se agrada, outro é o padrão que o mundo oferece e que Deus não se agrada. Mas Paulo é sabedor que eu e você, que cada um de nós aqui, é pressionado todos os dias a nos encaixarmos num sistema, a nos encaixarmos num esquema que é proposto, que é oferecido para a gente, mas que Deus odeia. Odeia porque nele contém pecado. É onde a mídia, é onde as redes sociais, é onde os poderes desta terra, eles querem dizer para nós como nós devemos ser. Onde nós observamos que num país como o nosso, roubar se tornou normal. Onde o amor não é mais visto como antigamente, como um sacrifício, como algo bonito, mas é visto como um sentimento e como um gesto de conveniência. Não mais como a Escritura diz que ele deveria ser. Onde o descartar pessoas, tirar pessoas da vida e da história se tornou natural. Onde a hipocrisia, onde a conveniência se tornaram comuns. E nós estamos no emaranhado disso todos os dias. E é como uma voz suave no nosso ouvido dizendo: este é o padrão, este é o esquema, este é o comportamento. É quando a gente olha para a telinha do nosso celular, vai rolando ali o feed do Instagram, vai olhando os rios, e eles estão querendo normalizar na sua mente um padrão, um sistema que Deus rejeita. É no seu trabalho, é na faculdade, onde todos esses comportamentos batem na porta da sua mente para que você os reproduza. Mas agora para e reflete. Isso que você tem reproduzido através do seu modo de pensar são imitações do comportamento deste mundo e dos seus costumes? Aquilo que você fala, aquilo que você pensa sobre o Evangelho, sobre temas tão complexos, é apenas uma reprodução do que você ouve, do que você vê, do que você escuta nas rodas de conversa? Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, ele dizia que nós deveríamos ser transformados. E todas as vezes que a gente fala sobre padrão de comportamento, sobre comportamento do mundo, costumes, a gente logo bate de cara sobre transformação exterior. Mas Paulo não está falando necessariamente disso. Ele não está dizendo que é uma simples transformação exterior. Ele diz que não é suficiente só você dizer: olha, antes eu ia para a festa, hoje eu não vou mais. Antes eu bebia, hoje eu não bebo mais.
Antes eu me vestia assim, hoje eu me visto de uma outra forma. Tá bom, Deus? Tá suficiente? Paulo vai dizer, não. Paulo diz que a transformação do nosso exterior, ela não é suficiente. Não adianta mudar o penteado, não adianta só mudar a roupa, não adianta dizer que não bebe, que não fuma, que não vai mais à festa, que não faz mais sexo antes do casamento. Não adianta só isso. Não adianta botar no carro, Jesus é o meu Senhor. Não adianta botar o Salmo 23, o Salmo 91, não adianta tirar foto no espelho com versículo, se essa transformação ela não for no interior, é isso que Paulo está dizendo, o exterior não adianta. Não adianta botar a saia até lá embaixo. Não adianta você chegar, erguer as mãos para os céus e dizer, eu te amo, Deus. E bater uma foto e botar no stories. Isso não é suficiente. Paulo está dizendo, a batalha está aqui, ó, na tua mente, no teu modo de pensar, e ela tem que promover uma mudança no teu coração, para que a tua mente seja diferente. A palavrinha que nós mais conhecemos é metanoia, uma mudança sobre o nosso modo de refletir, sobre as coisas, sobre o nosso pensar. E aí Paulo está dizendo que o meu pensar, que o nosso pensar deve ser o de Cristo e não o do mundo. Você já parou para ver como as pessoas com quem você convive, que ainda não tiveram o privilégio de desfrutar da graça de Deus, pensam? E se você é tentado a isso, você tem que dizer todos os dias, Senhor, me ajuda a pensar como alguém que não é desse tempo, porque está sendo difícil. Me ajuda a refletir da forma que o Senhor se agrada. Porque quando a gente pede ajuda a Deus e ao Espírito Santo para pensar como Ele deseja, a gente está dizendo que a gente não se contenta e a gente não se conforma em viver do jeito que as coisas são, porque a gente está olhando para além desse tempo, a gente está olhando para a eternidade. A gente está dizendo, Deus, eu quero viver uma vida eterna contigo. Por isso eu quero começar a pensar nas coisas do reino agora, eu quero refletir e agir segundo o teu querer agora. Mas às vezes a gente se esquece disso, a gente não pede ajuda e a gente vai sendo sufocado, a gente vai sendo engolido todos os dias, porque às vezes a pressão parece insuportável. Às vezes dentro de casa é como se a gente estivesse ali contra um exército gigantesco dos filisteus. E a gente dissesse, Senhor, eu sou tão pequenino. Não adianta eu dizer aqui, Tu és a minha força, o meu Deus. Mas quando nós lembramos que Ele é o Senhor dos exércitos e que Ele é aquele que renova a nossa mente, tudo muda. Quando nós pegamos uma rota errada, quando estamos dirigindo o nosso carro, o que a gente faz lá no GPS? A gente clica para recalcular o quê? A rota. E o GPS ele vai recalculando até achar o melhor caminho. E a obra do Espírito em nós é uma obra de recalcular a rota todos os dias. De dizer para a gente, de alertar para a gente, olha, esse caminho aqui está errado. E aí o Espírito vem e diz, olha, é por aqui. Aí outro caminho aparece e a gente toma errado. O Espírito recalcula e diz, é por aqui. Mas isso só pode acontecer quando realmente a nossa mente ela estiver sendo cheia da palavra de Deus. É quando a capacidade que eu tenho, ela for tão boa, estiver num êxito tão claro, que eu vou poder olhar e dizer,
Isso é um padrão que o Senhor agrada, e isso é um padrão que o Senhor não se agrada. E isso se chama discernimento. Discernimento não se compra, discernimento não se aprende, mas discernimento é dado por Deus. E o discernimento começa quando a palavra de Deus é o centro da tua vida. É quando você começa a tomar decisões não baseado mais naquilo que você quer, mas baseado na palavra de Deus, que é viva e eficaz. E quando eu começo a ter esse discernimento, eu começo a ser um sacrifício vivo, onde o meu corpo, a minha mente, nos ambientes onde eu estiver, eles começam a se mover naturalmente para glorificar a Deus e para rejeitar o pecado. Porque a minha mente, ela está cativa à palavra de Deus. Ela não está cativa ao mundo e não à minha carne. Às vezes você pode dizer, então é só ler as Escrituras. Não. Não basta apenas só ler, se tornar um exímio estudante da palavra de Deus. Isso é fundamental, mas também não é suficiente. É quando a palavra penetra em você e não gera só conhecimento, mas gera mudança de vida. É quando o teu coração, que pulsava por coisas tão ruins, por desejos que só eu, você, nós sabemos, a gente acorda no outro dia e diz, Senhor, antes meu coração pulsava tanto por ser um homem de sucesso, mas hoje meu coração pulsa apenas por ser um homem que agrade a Deus. É quando antes você entendia que o teu coração pulsava, a tua mente inclinava para que você fosse beber, se alcoolizar no final de semana, e você começa a olhar para a tua família dentro de casa, olhar para a tua esposa, para os teus filhos e dizer, Deus está me inclinando a deixar isso, e hoje eu sinto vontade de estar com a minha família, de cuidar deles, de abraçar a eles, de ir para a igreja. É quando as coisas dessa terra, elas não fazem mais sentido algum para a gente. E aí as nossas atitudes, elas vão de forma gradativa sendo transformadas. Sabe por quê gradativas? Porque a vida cristã é um processo, ninguém chega na igreja hoje e amanhã já é um exímio santo. Às vezes a gente cobra demais os outros, mas a gente se esquece de cobrar a si mesmo, de ver o nível que a gente tem se cobrado. Por isso o texto está falando que o modo de viver do cristão, ele é diferente. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos todos os dias orar a Deus e dizer, Deus, ser sacrifício vivo, ser transformado, é atingir uma maturidade espiritual. E quem é maduro se separa do que é errado. Quem é maduro não precisa de um livrinho de regras para dizer o que é certo e o que é errado. Ele discerne naturalmente as coisas. É quando eu enxergo que de segunda a domingo, a minha vida tem que ser integralmente para Deus. Paulo falava aqui aos seus ouvintes, ele dizia, olha, a vontade de Deus, ela não é mais dita pela Torá, algo significativo para o povo judeu, mas ele diz que é discernida pela vontade vinda do Espírito. E é como se ele olhasse para todos os habitantes ali de Roma, que estavam ali sendo pressionados a uma religiosidade, a um esquema religioso que negava o verdadeiro Deus,
que era o sistema daquela época, a abandonarem Ele. Isso implica que nós não estamos mais aqui hoje para fazer sacrifícios que Deus não nos pede. Que nós não estamos mais aqui para realizar rituais vazios e sem valor. Deus não quer mais nada disso. Deus não quer que você traga o galho de arruda. Deus não quer que você participe da campanha dos 340. Deus não quer que você fique 70 dias de jejum. Isso não é algo que Deus quer para te dar em troca algo melhor. A palavra não diz isso. Deus quer que você seja um participante convidado por Ele a uma festa de um sacrifício vivo, que nega a si mesmo, porque olha para o alto. A vontade de Deus está em você orar, em você ler a palavra, em você congregar, mas acima de tudo, em você praticar o Evangelho todos os dias como o Senhor manda. Assim você não vai ser um crente religioso que vive apavorado com os filmes, que vive apavorado com as séries. Um crente que fica apavorado e diz, isso aqui é música do mundo ou música de Deus? Você vai discernir o que é uma letra que contempla a glória de Deus ou não. Você vai saber o que é um filme, uma série, que ela pode ser assistida por você ou não, porque será natural. Você não vai viver mais como um cara que está ali aprisionado, ou às vezes quer ser um tipo de crente monge, enclausurado dentro de um quarto, que desliga até a TV, porque diz que a TV vai te contaminar. Quando na verdade você apenas expõe um tipo de religiosidade equivocada e que não tem valor nenhum. Você que também nos visita aqui hoje, que está ouvindo tudo isso, saiba que não é através de mim, não é através da igreja, não é através da placa da nossa denominação que você vai ser transformado. Mas é através da palavra de Deus que te chama hoje para você mudar de vida. É a palavra de Deus que te diz para você mudar a sua mente. É a palavra de Deus que diz para você começar a negar esse sistema de pecado hoje, agora, nesse momento. Para que você, ao sair deste lugar, possa dizer, eu comecei a mudar o meu modo de pensar, porque Cristo disse para mim que o meu corpo não é mais escravo do pecado e do medo, que o meu corpo é uma oferta a Deus. Por isso, nós temos a oportunidade hoje, você que nos visita, que ainda não tem um compromisso com Jesus, você que já está aqui, que está há muitos anos dentro de uma comunidade de fé, de dizer, Deus, eu quero recomeçar, eu quero recalcular minha rota, eu tenho não me entregado por inteiro, eu tenho feito as coisas no teu reino de qualquer jeito, eu presto culto de qualquer jeito, eu oferto, eu dizimo, eu me entrego na comunidade de qualquer jeito, eu quero mudar isso. Eu quero ser alguém que chega domingo à noite com o coração queimando, porque eu quero louvar a Deus, eu quero orar, eu quero aprender a palavra. Eu quero que a minha família veja esse exemplo em mim. Eu quero ser alguém que lá no meu trabalho as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, ali tem alguém que mudou de vida, um homem e uma mulher transformada, que não negocia o evangelho com nada. É alguém que realmente foi mudado, que antes era tentado por qualquer coisa, mas hoje se vê como alguém maduro. É como alguém que anda de fé em fé, de graça em graça, porque a Escritura promoveu em você uma mudança
e você não se sente mais preso e nem desejoso pelas coisas desta terra. Mas essa decisão de a sua vida ter uma mudança, ela começa se você olhar para você como um todo e a partir de hoje dizer: eu quero me oferecer como um sacrifício vivo a Ti, sem pecado, para que o Senhor mude a minha vida, transforme o meu ser e eu glorifique a Ti com as minhas palavras, com o meu coração, com os meus atos e com o meu modo de pensar. Se você tem se agradado do estilo de vida e de culto que você presta a Deus, ok. Mas se você chegou hoje e você avaliou e não gostou do que você está ofertando a Deus, que é a sua vida, Deus está te chamando a recomeçar e a mudar tudo. Amém?